Boa noite, meu povo! Estamos chegando. Hoje é sexta-feira, dia de live, e eu chamo você para ficar conosco nessa noite, nesse bate-papo super interessante, com a nossa amiga Verônica Fetter Bertolucci, que daqui a pouco tá chegando aí. Vamos entrando. Oi, Isa! Boa noite! Tudo bem? Oi, Mayara! Sejam bem-vindas! Para todo mundo que tá chegando, vai deixando um oizinho aí pra gente. Hoje acabei de postar um story lá, falando que eu tô um pouquinho mais maquiadinha, né? Porque de vez em quando a gente dá uma caprichada para não destoar tanto, né? E hoje a convidada tem uma beleza natural, graças a Deus. Olá, Falcão, seja bem-vindo. E então eu aproveitei, tive um tempinho a mais, né? Porque eu mudei o horário da live, pra gente poder dar uma colorida aqui na tela, né? Bom, o assunto de hoje é a nutrição aliada à saúde emocional. Vamos chegando, vamos entrando, a Veja tá chegando por aqui também. Vou te chamar já, Vê. E tem sido muito bacana, muito especial essas experiências. Olá, Tudo Verônica bem? Bertolucci Estou Maia. ajeitando aqui. Tinha deixado o negócio aqui numa posição e não deu certo. Tudo bem, Vê? Tudo bem, Gi? E você? Tudo jóia. Graças a Deus. Que bom ter você aqui na live, viu? Muito Eu que obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada por estar acompanhando também, que esses dias eu vi que você entrou na live, deixou um recadinho lá pra gente. E assim a gente vai sempre se ajudando, né? é importante, né, Gi? Esse trabalho que você faz, trabalho de todos os psicólogos, né? Eu vejo que é muito importante para a gente, né? Muita gente acredita que é só para quem é louco, para quem tem algum distúrbio, algum problema, mas é um trabalho muito rico para todo mundo, né? Então, sempre que eu posso, eu gosto de acompanhar sim. E nós que trabalhamos na área da saúde, eu acho que é um privilégio mesmo, né, Vê? Poder contribuir com a qualidade de vida das pessoas, né, para a melhora dessa qualidade de vida das pessoas. Acho que mais do que uma profissão, é uma missão, né, uma tarefa que a gente tem para realizar nesse mundo, né, um chamado mesmo, presente de Deus, né. Com certeza é. Não é Deixa eu dar. fácil, né? Às vezes dá uns crequezinhos, né? É complicado, mas é um trabalho muito gratificante, né? Graças a Deus, né? Tem Sim, cuidado de nós, né? Nesse sentido. é verdade. Oi, Silvio. Silvio de Garça tá nos acompanhando também. Irmã Cláudia, boa noite. Dá um oizinho aí pra gente. A Silvia, já falei, Silvia, tudo bem, Silvia? Boa noite. A Lígia Gomes, oi, Lígia. Valéria, obrigada, gente, pela presença de vocês. Bom, deixei um stories essa semana lá é, aqui no Instagram, né, ver. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas, outros me mandaram pelo WhatsApp. E, de uma forma geral, eu sei que, assim, os assuntos são muitos, né? E a gente poderia fazer lives aqui de horas, mas eu acho que uma coisa que me chamou a atenção e seria importante a gente focar é a ajuda, né, na orientação para pessoas que experimentam a ansiedade e a depressão. Porque eu vi que a maior parte das questões envolve essas duas patologias. E é muito comum, né, a gente ver pessoas com depressão e pessoas com ansiedade precisando se reeducar, né, na sua forma de se alimentar, na sua forma de lidar, na sua relação com a comida.
né? Mas antes da gente começar a ver, eu queria que você se apresentasse, porque tem gente aqui que talvez não te conhece, embora a gente tenha muitos amigos em comum, mas, né, para quem não conhece a Verônica, quem é a Verônica? Fala um pouquinho de você e do seu trabalho. Muito prazer. Meu nome é Fênix Bertolucci Maia, como disse a Gi. Eu trabalho com nutrição, sou nutricionista. Me formei há 10 anos. 10 anos. Antes de fazer a faculdade de nutrição, eu fiz um curso técnico para saber se era isso mesmo que eu gostava. Gostei, mas eu queria ir mais a fundo, né? Trabalhar nessa área também clínica. E aí fiz a faculdade de nutrição, fiz especialização em nutrição esportiva. Aí foi nessa especialização que aprendi mais sobre suplementações, essas coisas, inclusive até para esse tema que a gente está falando hoje. E assim, trabalhei em clínica desde que me formei e em supermercados também, prestando consultoria, assistência, treinamento de pessoal, controle de higiene, manipulação. Tem uma área ampla, né? A nutrição. Dá pra gente trabalhar em muitas áreas. Mas a que eu amo de paixão mesmo é a parte clínica. Que eu sempre insisto em ficar. Você dá uma fugida, mas acaba voltando, né? Sempre. É a parte que eu mais gosto. Me formei pensando nela, inclusive nessa parte de nutrição na área do esporte mesmo, que sempre foi um tema que me atraiu bastante. E aí, na clínica, a gente acaba encontrando, né, muitos pacientes ali e a gente vai buscando conhecimento nesse sentido também, né? E eu queria falar também nesses anos todos, assim, que eu trabalhei na clínica, já vão fazer 10 anos, os trabalhos que eu fiz com os pacientes que eu tive contato, os que mais deram resultado foi quando o paciente tinha essa ligação, conseguia fazer esse contato com o psicólogo e com o nutricionista. E também, né, com o educador físico, quando conseguia englobar, né, essas áreas, é muito importante, né? Faz Sim, tempo essa atenção multidisciplinar, né? essa atenção multidisciplinar. Eu acho que a nossa formação, o nosso cuidado com a saúde, ele nos leva a ter esse olhar atencioso, porque existem coisas que você pode fazer pelo meu paciente que eu não posso, né? Existem coisas que no seu trabalho também você é limitada e eu posso alcançar com o meu. Então, isso é extremamente importante, né? Profissionais que reconheçam a nossa humanidade limitada, né? E que reconheçam assim, não, a ajuda que eu posso dar, por mais preparado que eu esteja, é limitada. Eu preciso de um outro profissional. Porque a gente tem que pensar no paciente, né? Então, se ele precisa de um outro profissional, se ele vai ter um olhar mais específico, né? Sobre uma determinada situação que eu não posso ajudar, eu preciso encaminhar sim. Isso eu acho que é uma responsabilidade, né? E mostra o compromisso mesmo com o paciente, né, Vê? E os pacientes têm também, assim, a gente entende. Pode falar, Oi? Gi. Pode E falar. a gente entende a dificuldade, muitas vezes, do paciente fazer vários tratamentos ao mesmo tempo. Sabe, às vezes eu ouço isso, né? Ah, mas eu não posso pagar um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista, né? Um educador físico, um fisioterapeuta. Né? Oi? Financeiramente ainda não é uma coisa muito acessível a todos, né? Apesar dessa importância tão grande, não são todas as pessoas que conseguem fazer esse acompanhamento multidisciplinar, né? Com todos esses profissionais da Sim. saúde, É, né? é lamentável, mas assim, a gente sempre busca as opções que nós temos, a gente sempre orienta os pacientes a buscar as faculdades, né, que tem clínica escola, ou a própria prefeitura, né, de cada cidade, para que ele possa
de alguma forma ser assistido, né, pelos profissionais que ele necessita. Sim, e eu acho que além de uma responsabilidade que você falou aí, de ai, eu tô vendo essa necessidade do meu paciente, eu sei que ele precisa e eu preciso encaminhar e eu tenho essa responsabilidade, também uma necessidade de dar continuidade no tratamento. Porque muitas vezes eu fiquei parada num tratamento em um paciente que não evoluía, não tinha resultados positivos, a gente não conseguia ver melhora se o paciente não parasse e não fosse procurar um psicólogo, fosse procurar um tratamento, fosse fazer um acompanhamento adequado, né? E não ficasse só ali comigo. Porque muitos chegam no consultório, muitos chegam na clínica falando, ai, ó, eu preciso emagrecer, né? De uma maneira geral, assim, vamos colocar um exemplo aqui. Eu preciso emagrecer, mas eu não consigo parar de comer. Eu fico nervosa, eu como. E aí, nem sempre cabe só a mim. Na grande maioria das vezes, não cabe só a mim resolver isso, né? Como nutricionista, eu posso passar a estratégia, mas sozinha eu não vou conseguir. Eu posso até conseguir que ele siga ali o cardápio, faça tudo que ele precisa fazer durante um tempo. Vai uma semana, 2 semanas, até um mês. Mas chega um momento que não dá. Para ter essa continuidade. Uhum. Ei, deu uma travadinha aqui pra mim, tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo, gente? Gente, quer dizer, vocês estão me ouvindo bem? Agora que eu percebi Será que o que é meu a Ju ou fone tá sou eu? desligado, ó, tá aqui na minha mão. Oi? Vocês estão Oi, vendo, Vê. ouvindo bem? Deixa eu só arrumar aqui. Aí vocês vão Manda melhor algum agora. sinalzinho aí, quem tá me vendo, quem tá me ouvindo, porque eu acho que tá travado. Deu uma travadinha, mas eu acho que já volta já. Pessoal, dá um ok aí pra gente. Como é que tá o som? Pra mim ver, a sua imagem tá. Hoje eu tava fazendo um atendimento, foi assim, ó. Aos poucos também. Bom, a Vê já volta. Vê, pede aí de novo que. Ô, Vê, fica mais próxima do seu modem aí na sua casa, se você conseguir, tá? Vamos lá, vamos chamar a Vê de novo. O que a Vê estava falando, gente, é muito, muito importante a gente se atentar, né? Voltou? Oi, isso. Você tá mais perto Caiu. do Eu seu modem fiquei aí? falando a hora que eu vi que estava estátua. Ai, tá dando uma travadinha, mas vamos seguir, vamos seguir. Se você estiver me ouvindo, Certo. Não acredito que vai dar isso de novo. ó, a Isa tá falando, ou troca pro 4G já. Vamos tentar. Eu tava falando aqui pro pessoal, eles estão acho que estão me ouvindo normal, né? Eu vou falando aqui então. Que o que você estava falando é muito importante. Existe um momento que se o paciente precisa de um determinado profissional e ele não vai buscar, o tratamento dele trava, né? O tratamento dele fica Travado. ali travado. E é interessante isso, igual você estava falando nesse exemplo aí, Verônica. Ah, eu como e eu não consigo controlar, tal. Porque muitas vezes a gente confunde vontade de comer com fome. Sim, Isso sim, é isso é complicado, verdade. porque a gente acaba estando num nível de ansiedade ou estando num processo depressivo, eu posso ter uma percepção errada do que está acontecendo comigo mesmo, né? Como eu já vi Sim, nutricionistas dizerem assim também, se você tá com uma vontade de comer alguma coisa, vai lá e toma um copo d'água. Às vezes é até uma é desidratação, mesmo. não Sim, é? muitas pessoas confundem aquela vontadinha que você chega na cozinha e você fala assim, nossa, o que que eu vou comer agora? Eu quero comer alguma coisa e eu não sei o que que é. Bebe um copo d'água. Na maioria das vezes é a sede e você não sabe, você acha que você precisa comer alguma coisa. Olha Mas que isso interessante.
a nossa, se a gente olhar para a população em geral, para a gente mesmo, para o nosso dia a dia, a gente não se alimenta mais pensando na nutrição, pensando no que o meu corpo precisa. A gente se alimenta por prazer, a gente se alimenta por satisfação. A gente não se alimenta porque, ai, o meu corpo precisa agora que eu coma uma folha de couve, né? A gente não tem essa noção. A gente vai lá e a gente quer comer aquilo que vai me dar uma saciedade rápida, aquilo que vai ser gostoso ao meu paladar, aquilo que vai ser aconchegante para mim. A gente usa muito o termo, não sei se você já ouviu, Gi, acho que talvez você já tenha ouvido bastante, comfort food, a comida conforto, que é aquela Sim. comida de quando você tá estressado. A gente vê muito em filme de romance. Ai, terminou o namoro, a pessoa vai lá, pega um pote de sorvete, né? Ou aquele baldão de frango frito, senta na frente da TV, come, chora, chora, chora. A gente É, tá vivendo é muito uma isso, né? fome, é meio que uma fome emocional, a gente pode dizer, né? Exatamente, é esse o termo, Gi. Fome emocional que a gente trata. Porque não é uma fome física, não é uma necessidade do seu corpo, aquilo ali, aquele pote de sorvete. Não é uma necessidade do Sim. seu corpo, aquele monte de açúcar e aquele monte de gordura. Mas a gente sente essa necessidade. E quando a gente come, a gente se sente confortável, a gente se sente abraçado, remete muitas coisas desde a nossa infância, né? Coisas assim que até de mãe e pai, que ai, vamos, eu falei bastante disso no desafio dos 21 dias sem açúcar, que é aquela coisa que a mãe e o pai sempre falam, às vezes vai almoçar, come isso daí, porque senão você não ganha sobremesa. A sobremesa é sempre a recompensa, né? Esse comfort Sim. food, né? Essa comida é sempre uma recompensa, porque eu fiz uma coisa boa, porque eu trabalhei a semana inteira, me cansei, hoje é sexta-feira e eu mereço isso, né? Então Isso. a gente vai muito nisso, né? Na verdade, a gente faz escolhas ruins pensando em compensação, né? E é Sim. interessante que, eu não sei se já reclamaram provavelmente muito para você, mas quando eu me proponho a fazer alguma dieta, eu acho que a maior dificuldade é o período da noite. Eu não sei vocês Sim. que estão aí com a gente, se vocês já perceberam isso. Você Tem toma um de café da todo. manhã belezinha, você almoça bonitinho, come umas castanhazinhas à tarde. Quando é à noite, você come o boi que passar na frente, gente do céu. E É o joga tudo cansaço, pro né? espaço. Isso, e aí tem a questão do cansaço, tem a questão da fadiga do dia a dia, mas a gente tem muito esse mecanismo de compensação, né? Ah, foi um dia bom, então eu mereço. Ah, foi um dia ruim, então eu mereço, sabe? E a gente corre riscos aí, né? Riscos porque, na verdade, é o nosso emocional que muitas vezes não está bem, só que eu não consigo detectar isso. Então, no caso da ansiedade, é muito interessante. No caso da ansiedade, existe assim uma tendência a comer de maneira errada, a comer muito, né, em grande quantidade e rapidamente. Sem Isso perceber, né? Come sem e não vê. perceber, sem perceber. Tem gente que não consegue nem saborear o alimento, sabe? Porque come pensando em outras coisas, não está atento à comida. Né? Eu acho que isso é muito importante também, né, ver. Tem gente que senta do lado do celular para almoçar, para jantar. Eu sei que hoje a vida da gente é muito corrida, mas a gente acaba que não tendo esse cuidado de fazer uma coisa de cada vez, sabe? De se permitir ter um momento só para alimentação, se desligar do externo. Isso é um Sim. baita desafio nos dias de hoje, né? Eu acho que a questão comportamental aí é extremamente importante para que eu consiga focar numa dieta equilibrada, para que eu consiga reaprender ou aprender a comer, né? E até entrando assim nesse que a gente estava falando do comfort food lá, de comer uma coisa gostosa e que a gente sabe que é calórica, sabe que não vai fazer bem.
mas da gente saber que a gente também tem o direito de fazer isso, né? Eu tava falando aqui, não, a gente vai nisso daí, a gente não precisa, mas se a gente quiser, a gente pode fazer. E fazer sem culpa, mas fazer consciente daquilo que você está comendo, para que aquilo também seja prazeroso. Porque às vezes a gente vai comer, já come com culpa, não presta atenção, tá no celular, terminou de comer aquele negócio, você já vai caçar outra coisa, já vai querer outra coisa para Exatamente. comer, já vai na geladeira de novo, porque precisa de mais alguma coisa, nem percebeu que comeu aquilo ali, que era uma coisa maravilhosa, era uma coisa que você adoraria comer, mas não percebeu por conta disso, né? Por esse comportamento mesmo, né? Vê, teve uma pessoa aqui, agora deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Ela comentou, é, a Capsi Reis, né? Ela comentou, olha, tem que trabalhar a mente primeiro. E aí eu me lembrei através do comentário, do seu comentário, eu me lembrei, dos casos de cirurgia bariátrica. Gente, é muito interessante, porque às vezes as pessoas vêm me procurar, elas nunca fizeram terapia, nunca passaram nem perto de um consultório psicológico, né? Mas elas vêm pedindo para eu consultá-las, para que eu possa dar um atestado, um laudo, né? Porque é necessário um laudo psicológico, né? Para cirurgia bariátrica. E essa pessoa ainda não compreendeu, e eu acho que ela nunca parou para pensar assim: peraí, mas por que precisa de um laudo? Por que o psicólogo entra na jogada? Olha só, né? As pessoas, elas fazem tudo no automático, elas querem resolver, elas querem comprar muitas vezes um atestado, né? Um laudo. E elas não percebem que é porque a fome começa aqui. Na verdade, a Exato. fome acontece no cérebro, não acontece no seu estômago. Gente, é uma coisa Exatamente. tão básica, mas a gente não para pensar. Então, ela acha que eu posso resolver todos os problemas se eu fizer uma bariátrica ou se eu fizer um outro procedimento nesse sentido. Mas se a cabeça não está consciente do processo que precisa passar, se a cabeça não entendeu as mudanças necessárias e o preço que ela vai pagar por isso, né, Vê? Porque não é Exatamente. fácil. Gente, a cirurgia pode É ser uma muito mais baita difícil frustração. do que uma reeducação, né? Porque é uma reeducação forçada, é uma reeducação que você passa mal, é uma reeducação que o seu corpo fala uma coisa, mas a sua cabeça quer outra, né? Então é muito difícil, né? Essa... Quantos e quantos pacientes eu já vi que voltaram para o hospital porque pularam etapas da alimentação na cirurgia bariátrica, porque não se conscientizaram que precisava mudar esses hábitos primeiro, né? Então, muitos pacientes já voltaram para o consultório, depois tiveram que refazer a cirurgia, ou então só foram procurar porque estavam já totalmente debilitados, já tinham passado por um perrengue total e aí resolvem procurar. E eu já escutei no consultório, e isso não faz muito tempo, no final do ano passado, eu escutei de um paciente. Ele falou: se hoje me perguntassem, se alguém vier falar para mim, algum amigo meu vier me perguntar como é fazer a cirurgia bariátrica porque ele quer fazer, eu vou orientar a não fazer. Vou falar, espera mais uns 2 ou 3 anos, faça um acompanhamento melhor, tenha consciência do que você precisa fazer, porque ele falou, não é fácil, não é nada fácil, né? E muitas vezes, até se não tem essa mudança, não chega nem a ter o emagrecimento esperado, né? Sim, é muito frustrante, né? E também, assim, nesse caso de procedimento, né? Precisa ser indicado por um médico, né, Vê? Não é assim, estou com excesso aí de peso, não consigo fazer dieta, então essa vai ser a solução. Não, existe uma recomendação para casos em que a pessoa de fato está prejudicando demais a sua saúde, né? Onde não há Sim. outra possibilidade, onde ela não pode nem esperar pelo resultado de uma dieta convencional. Então é Onde muito sério. as outras possibilidades já foram
inúmeras vezes tentadas e não sem sucesso, né? Mas assim, digo tentadas, efetivamente tentadas, né? Não é só, ai, Sim, tentei fazer dieta, desanimei, ai, não deu certo, não foi. Porque isso acontece com todo mundo, né? Aí a gente só isso. precisa trabalhar essa reeducação. Tem um comentário também da Vera Lúcia Bueno. Olha, eu tenho fome noturna, né? Bom, eu acho Que que a você V tem também plano, né, gente? pode falar sobre isso, mas eu acho que esse, Vera, é um caso de fome emocional, porque ninguém precisa acordar para comer. A gente Não. não tem essa necessidade natural do nosso organismo, não é? Isso não é o natural. Eu lembro do pediatra do meu filho, né, me ajudando na época, né, na época do Daniel, acordando muito de noite, enquanto era bebê e tal. E aí, quando ele pegou uma idade que ele já podia ficar sem o mamar à noite, né, o pediatra dizia, Gisele, fica tranquila. Ele vai chorar, mas ele vai se adaptar porque ele não precisa. Se ele se alimentar bem durante o dia, ele não precisa comer de noite. Ele só tem que aprender a não comer de noite. Então, é preciso investigar, Vera, né? O que está por trás dessa fome da noite? Provavelmente pode ser que você já esteja também com uma insônia, mas será que você está acordando e sentindo fome, né? Está sentindo fome, por isso acorda? O que está acontecendo, né? Então, investiga direitinho, faz uma avaliação, né, com um profissional, porque é bem provável que exista aí uma fome emocional. E a gente precisa tratar isso porque eu adotei 3 coisas aqui que vocês viram que eu fui estudar um pouquinho ontem à noite, né? Criançada foi dormir, eu fui estudar, vê? E E aí, vem eu peguei aproveitar 3 tudo pontos. isso. Ai, gente, vida de mãe, minha filha, não é assim não. Vocês estão pensando o quê? Aí, enfim, mas eu peguei 3 pontos que eu achei muito interessantes. Se a gente não distingue essa fome emocional, não cuida disso e não vai fazer uma reeducação alimentar, existem 3 coisas que podem acontecer muito, muito sérias, né? Primeiro, os distúrbios alimentares. Né? Então, eu posso vir a ter um distúrbio mais grave, como anorexia, bulimia, e aí entra também a necessidade de outros profissionais depois para poder nos ajudar. Né? Então, assim, os distúrbios alimentares, eles podem, não que eles sejam evitados, mas assim, a gente pode cuidar disso antes que eles apareçam, porque eles também são sintomas de algo que está por trás, né? Então, os distúrbios alimentares, os fenômenos compulsivos, e aí isso tá muito assim, ó, se eu já tenho uma fome emocional, eu nunca sei a hora de parar, eu como mais do que eu devo, né, ver. Então, a compulsividade aí é muito complicada, porque ela começa a virar um ciclo vicioso. Eu tenho uma tensão anterior, eu tenho uma tensão psíquica, e eu alivio isso com a compulsão, tá? Esse é o mecanismo de toda compulsão, tá, gente? Seja pro álcool, seja compulsão por droga, seja compulsão no jogo, seja compulsão por sexo ou pela comida, né? Eu faço isso para aliviar uma tensão psíquica anterior. E como eu alivio, eu tendo a repetir isso depois, no próximo momento que eu tiver atenção. Qual é o problema disso? O problema é que é um alívio a curto prazo. Então ele não resolve o meu problema, Vê. Pelo E contrário, aí ele traz vem mais a um problema aí, frustração, né? né, Gi? Vem a frustração, vem a sensação de impotência, não consigo Culpa, resolver, culpa, não consigo fazer, como eu sou uma pessoa ruim. E falando disso também, dessa fome, desse ciclo aí que você está falando, é importante a gente avaliar, agora falando da parte nutricional, como está a alimentação durante o dia também. Porque às vezes a gente entra numa, eu preciso fazer uma dieta, ou então mesmo sem fazer dieta, mas a gente escolhe os alimentos errados para nossa nutrição, a gente deixa faltar nutrientes ali que são básicos, que são essenciais, vitaminas, minerais que a gente precisa, essa fome sim, vai ser uma fome. E o nosso corpo, ele não sabe distinguir. Tanto é que com gestante a gente tem que ter muito cuidado,
porque as gestantes, elas têm um aumento de gasto calórico, elas têm um aumento de necessidade de vitaminas e minerais durante a gestação e que o corpo muitas vezes não reconhece que é uma necessidade de um alimento. E aí existe aquela famosa as mães, aquelas grávidas que comem tijolo, comem bombril, não sei se você já ouviu falar, já atendeu alguma assim, Gi? Ai, Que comem gente. o que não é comida, porque vai comer terra, porque tem a necessidade, uma carência de ferro ali, mas não entende, olha, uma coisa que não é comestível e tem vontade de comer, e tem aquele desejo de comer. E isso a gente vê muito nítido nas gestantes, mas acontece com a gente também, né? Se a gente não se alimentar, se a gente não tiver essas 24 horas ali, ou pelo menos essas 12 horas, ou 16 horas que a gente fica ali mais acordado, à noite vai aparecer, vai dar essa fome, vai ter uma necessidade, o corpo vai pedir. E às vezes pode causar, inclusive, insônia, pode dar uma disfunção hormonal. Falta de vitaminas adequadas podem alterar hormônios, né? Produção de Sim. hormônios. E isso altera sono, altera humor, altera muitas coisas, né? Então a gente tem que ter esse É, cuidado com a alimentação no geral e prestar atenção naquilo que a gente está comendo. É legal, importantíssimo procurar um acompanhamento e fazer, inclusive, até esse diário alimentar. Se ela conseguir já ir anotando durante o dia tudo que ela come, para chegar à noite e ver o que realmente nutriu ela, ou que só deu uma energia, ou só foi para satisfazer momentaneamente, né? Então, sim. isso é importante a gente acompanhar também. E aí, Vê, algumas pessoas perguntaram de forma específica, né? Alimentos que colaboram para o meu tratamento com relação à ansiedade, alimentos que colaboram para o meu tratamento contra a depressão. Então, vamos falar um pouquinho da ansiedade, né? Nós sabemos de um modo geral, né, que o cérebro ansioso é um cérebro que está funcionando de uma forma muito acelerada, né, de uma forma onde o gasto de energia é tremendo. Inclusive, para quem quiser ler sobre isso, tem uma leitura do Dr. Leandro Teles, O Cérebro Ansioso. Muito legal esse livro, uma linguagem Mas, super bacana, gente, super simples, né? E ele até está lançando livros sobre depressão, né? Então é muito bacana. É uma linguagem simples, sabe? Porque geralmente, se você vai pegar um livro escrito por um psiquiatra, ele fala às vezes de uma linguagem muito técnica, muito médica, né? E o doutor Leandro Teles, não, assim, ele explica direitinho, sabe? Aprendi muito, muito, muito sobre ansiedade nesse livro. E então, assim, o cérebro ele tá alterado, né? Neuroquimicamente ele tá alterado, tanto na depressão quanto na ansiedade. O que que você, como você orienta um paciente que chega lá e você naturalmente percebe que ele já está, né, ansioso, enfim. Pode ser, vamos imaginar hipoteticamente que já é um paciente que está fazendo tratamento para ansiedade, mas que precisa aprender a comer direito, que precisa ter mais disciplina nos seus hábitos alimentares, enfim. Aí ele chegou lá para consulta com você, tá? Como que você conduz isso, Vê? a primeira coisa que eu costumo fazer lá no consultório, quando isso acontece, que é 98% dos casos, né, pacientes com ansiedade, com compulsão alimentar, por conta da ansiedade, querendo essa compensação alimentar, fazer essa avaliação que eu acabei de falar, né, da alimentação como um todo, porque isso pode ser, inclusive, alguns nutrientes podem estar faltando ali e podem estar Sim. ocasionando tudo isso também. Então, a gente precisa regular isso, estruturar bem a alimentação, observar o funcionamento do intestino de pessoas assim. Hum, Normalmente, essas pessoas têm o intestino mais preso. E o intestino estando preso, olha que legal. É uma coisa
que a gente nunca pensa, né? Nunca para pensar. E às vezes até no consultório, quando eu pergunto isso, como que tá seu intestino? Às vezes as pessoas falam, o que que tem a ver, né? É, Não, por que você tá me perguntando isso? Que coisa invasiva? Mas é, o nosso eu intestino, as também, bactérias. ô Oi, Vê, Gi? só te cortando, eu também pergunto e depois eu explico por quê. No meu caso, a pergunta pelo funcionamento do intestino é: uma pessoa que não tem um intestino que funciona bem, né, nesse caso aí, né, nesse quadro que você descreveu, é, ela já é naturalmente uma pessoa mais mal-humorada, ela já é uma pessoa mais enfesada, né? Que a gente fala, esse Uhum. termo não vem à toa. E o que que acontece? As bactérias boas do nosso intestino, que são as que fazem o nosso intestino funcionar bem todos os dias, reguladinho na hora certa, provavelmente elas estão em falta. Essas bactérias boas estando em falta, o intestino que funciona bem tem essas bactérias boas. O intestino que funciona mal, provavelmente não tem. E essas bactérias boas, elas armazenam e produzem mais de 50% da serotonina do nosso corpo. Então, se a gente não tem um intestino que funciona bem, a gente pode até melhorar durante um período ali, durante o dia, mas vai chegar um momento que vai faltar essa serotonina. A gente não vai ter onde armazenar. E essa sensação de bem-estar, a sensação de satisfação que a serotonina dá, a gente não vai ter ela por completo. A gente pode ter, eu posso até incluir alguns alimentos que até eu coloquei lá nos stories, tem alguns alimentos que dá para a gente incluir para aumentar essa produção de serotonina, para estimular a produção de serotonina e dopamina, mas se a gente não tiver essas bactériazinhas boas aí, a gente não tem esse armazenamento, a gente não consegue manter isso daí funcionando, né? Uhum. Então, É, pessoal, vocês estão ouvindo a gente? A Isa comentou aqui que tá sem áudio, Isa. Tá conseguindo ouvir agora? Como que tá aí, eita, pessoal? na Sinaliza aí verdade, pra eu gente. tô Vocês sem áudio. Se estiverem estão ouvindo bem, conseguindo. Ai, gente, você fez igualzinho o Ítalo. mas é ele mesmo que eu tô imitando. Nos avise Sim. se estiverem ouvindo bem e nos vendo bem. É, a Isa falando que não tem desejo nenhum de comida diferente. Ai, que bênção. Estão ouvindo bem. Legal. Tá ouvindo bem? Oi, Lu. A Lu de Brasília tá por aqui também. Beijo, Lu. Então, você sabe que a gente considera o intestino como um segundo cérebro, né? O Sim, intestino ele reage de uma forma muito interessante às nossas emoções, gente. Medo, ansiedade, tristeza, tudo aparece lá no intestino, né? É muito interessante. E eu estava lendo sobre isso ontem também. Você sabe que parece que mais de 90% dos receptores de serotonina estão no intestino. Olha que interessante, gente. Então, é olha a ele que vai mandar um importância sinalzinho do. lá para o nosso cérebro para avisar se a gente está saciado ou não. E quando a gente tem uma Sim. alimentação com nutrientes, com alimentos que estimulam a produção dessas bactérias boas, a gente passa a não ter tanta necessidade de comer dessa compensação, né? Desses alimentos conforto que eu falei. A gente não precisa tanto. Quando a gente tá com essas bactérias boas baixas, a necessidade de comer carboidrato, principalmente farinha branca, o açúcar, é muito maior. Uhum. E a gente às vezes pensa que é só um mau hábito, e não, né? É preciso um exame clínico, né, ver? Exatamente. Laboratorial para verificar também se está tudo ok no nosso organismo, né? Sim, sim, porque é tudo, é um conjunto, né? O intestino acho que é o primeiro sinal que a gente tem ali, e muitas vezes a gente não dá atenção. Às vezes no consultório mesmo eu pergunto, seu intestino funciona bem? Aí o paciente fala, funciona bem. Mas bem como? Como que é? Você tem horário? Porque daí eu já tenho que ir entrando mais, né? Perguntando mais a fundo. Tem horário para ir no É. banheiro? Como que é a consistência das fezes? Como que é? Tudo isso a gente tem que perguntar. Porque às vezes o paciente fala, funciona bem.
Ah, mas é normal, ó. Funciona bem um dia sim, um dia não. É normal. Esse é É meu o normal normal. para ela, né? Às vezes ela está acostumada com isso, com mau funcionamento, então aquilo é normal, né? A irmã Cláudia está falando que ela tem uma alimentação saudável, mas o intestino não funciona. Então, irmã, é aquilo que a gente fala sempre, né? O biológico, o emocional está sempre atravessando, né? Essas dimensões estão sendo atravessadas a todo momento. Então, claro que de uma forma muito simplista, né, gente? A gente costuma dizer assim: o medo gera intestino preso, a ansiedade gera intestino solto, né? Então a gente precisa avaliar também toda a nossa, todo o nosso emocional, né? Porque provavelmente o intestino está sendo um reflexo, né? Tá mostrando aí alguns sinais importantes da nossa dimensão psíquica, né? Vamos dizer assim. E Vê, aí, mas e os Gi, dentro alimentos? disso daí, Vamos lá. dentro disso daí, depois de avaliado tudo isso, né? Lógico, considerando aí já tudo funcionando, tudo belezinha, e ainda assim a gente tem a introdução desses alimentos que são ricos, né, em triptofano, que são os precursores ali, ele faz parte de uma proteína. Vamos falar assim, é Sim. uma pecinha de uma proteína ali e ele ajuda na produção dessa serotonina. Então, os alimentos ricos em triptofano são chá verde, o chocolate, o cacau, na verdade, né? Não o chocolate. Eu tava avaliando isso, a gente costuma, vou comer o chocolate, né? Porque faz bem. Esse chocolate que a gente compra no mercado, aí, chocolate ao leite, que a gente está acostumado a comprar, ele não tem nem metade de nem 50% da quantidade de cacau, que é justamente o cacau que é o principal, né, para a produção Nossa. dessa serotonina, para essa sensação de bem-estar, de recompensa. Ele não tem nem metade. Chocolates meio amargos, que são vendidos no mercado como sendo chocolates amargos, tem 55% só. Então, Uhum. o que a gente costuma falar, o que eu costumo falar no consultório, é a partir de 70% cacau. Para você estar Então, consumindo o cacau, que é um estimulante, né? E na não verdade, só a pessoa está a consumindo. Na verdade, às vezes a pessoa está consumindo o açúcar, que é altamente viciante, e como tem e aquela, achando que aquela tem o sensação cacau. agradável, né? De Porque compensação, ela acha que tá. o açúcar também estimula, né? Tem alguns estudos que já mostraram que o açúcar também estimula essa liberação de dopamina, que é a Uhum. sensação da recompensa, né? A sensação não é tanto a sensação do bem-estar, mas a sensação da recompensa, né? A dopamina. O açúcar ele estimula, mas é um estímulo muito curto. É muito rapidinho. Você pode comer aquela barra de chocolate, aquele pote de sorvete, mas rapidinho essa dopamina já cai, porque ele Uhum. altera muito rápido. E aí eu até falei nos stories lá que existem os alimentos que atrapalham, inclusive, que prejudicam uma pessoa ansiosa, que prejudicam uma pessoa que está com depressão, porque causam essa oscilação porque alteram inclusive hormônios, né? Causam essa oscilação de humor. Então, o Sim. açúcar é inclusive uma dessas. E aí a gente coloca, né, pensando no cacau ali, a gente vai comer o chocolate, mas come o chocolate que tem 35% de cacau só, e o resto é pura gordura e açúcar, que vai dar essa sensação de conforto momentânea. Então aí o chocolate que entra como uma fonte de triptofano, que seja de 70% para mais o feijão, a lentilha, grão de bico, tudo que é de proteico, tanto de origem vegetal como de origem animal. Então a gente pode colocar aí a carne de boi, uma carne mais magrinha, o frango, uma carne de peru, que também é riquíssima em triptofano, mas não é o peito de peru que a gente encontra nos mercados hoje em dia, que tem pouco dessa carne nesse peito de É o peru. peru do final do ano mesmo, só. É o peru do final do ano, para a gente ficar Sim, feliz nas festas, sim. mas é esse. E são esses alimentos, alimentos ricos em proteína também, entram aí o leite e derivados. O ovo é um alimento riquíssimo e tá fácil, é acessível, dá para a gente Uhum. colocar aí durante o nosso dia, porque ele não tem só o triptofano, mas ele também tem todas as vitaminas que a gente precisa dentro dele. Então, a gente consumindo um ovo de manhã, a gente já garante
essa necessidade de vitaminas que a gente tem durante o dia, essa fome noturna, essa compulsão consegue ser muito mais controlada, falando no sentido nutricional, tá? Não no psicológico, mas no sentido nutricional, a gente consegue controlar essa fome oculta que a gente fala, né? Comendo um ovo por dia, olha que legal. Pode ser até mais, mas se a gente conseguir colocar, Bacana. é ótimo. E aí tem um outro aminoácido também, que esse inclusive, ele é mais exclusivo até para ansiedade, mas ele pode ser usado também para. E em alguns casos, a gente suplementa também, tanto o triptofano como a tirosina, que é um outro aminoácido também, que é uma partezinha ali da proteína, que a gente pode suplementar. E a tirosina, ela estimula a dopamina. A tirosina está presente também em Uhum. todos os alimentos de origem animal, é o ovo, a carne, o leite, tudo isso. E tá também no abacate, nas oleaginosas, no amendoim, nas castanhas que a gente consome, nos leites e derivados, em tudo que é fermentadinho, kefir, até no chucrute, no repolho fermentado, tudo que é fermentado tem essa tirosina e também estimula a produção dessa dopamina. Então, no consultório já entraria, além de toda essa avaliação e tudo mais, entraria com esses alimentos. Em alguns casos, há necessidade sim de suplementação desses alimentos. Lógico que Uhum. daí tudo isso tem que avaliar a interação com o tipo de medicamento que está tomando, porque a gente não pode, às vezes, pode aumentar o sono, então a gente tem que tomar cuidado com a dosagem, se está tomando algum tipo de medicamento, mas a gente suplementa sim. Uhum. Ô, Vê, Daí você entra estava falando no início do chocolate, mas assim, o chocolate ele é um estimulante, né? Ele é tem o quê? um estimulante. Sim, sim, ele Uma é. pessoa ansiosa, uma pessoa que está com o cérebro já hiperestimulado, é uma pessoa que precisa tomar cuidado com alguns alimentos estimulantes, com bebidas estimulantes, não é? Sim, isso. Aí depende muito do caso. Se o paciente já chega relatando isso, eu estou tendo problemas com insônia, não consigo Sim. dormir, aí a gente tem que tomar cuidado com a quantidade. A gente pode incluir, mas aí a gente vai tomar muito cuidado com a quantidade, porque esses alimentos, eles são benéficos. Só que daí a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade que a pessoa vai comer. Até o café, É a a questão. gente pode colocar. O café é um dos alimentos que entra ali para ajudar na concentração. Até quando a pessoa está ansiosa, a gente pode colocar para ajudar na concentração, porque ele também estimula essa produção de dopamina, mas Uhum. aí é uma coisa. Cada caso é um caso, Sim, né? A gente pode falar. sim. Então, E tudo é a depende muito questão da da medida certa, sensibilidade. né? Para cada um. Sim, porque depende muito da sensibilidade da pessoa. A cafeína, porque a cafeína é um estimulante, ela pode tirar o sono, ela pode atrapalhar. Então, aí tudo isso vai depender de cada paciente. Dá para colocar sim. Não é regra que a gente tem que tirar o chocolate e o Tá. café da pessoa ansiosa. Mas vai depender de muito daquilo que ela vai relatar, vai depender muito do que ela vai do caminho que a gente vai conseguir seguir ali com ela. E muita coisa a gente vai experimentando também, porque às Sim. vezes a pessoa não tem o contato com aquele alimento, a gente fala assim, ó, vamos colocar, vamos ver se funciona. E aí, É isso que eu daqui uma semana a isso que eu gente vê ia, como que vai ser. isso que eu ia te falar, né? Tudo é uma questão de avaliação, mas também de processo. Porque as pessoas são Sim, diferentes, os organismos reagem de forma única e diferente. Então, assim, essa coisa de pegar a receita ou pegar é, é, a recomendação que a Nutri deu para o vizinho e repetir para você, isso também não não funciona. vai Né? funcionar. Você precisa passar por uma avaliação. Essa coisa do cardápio geral, né? Um cardápio para todo mundo, né? Eu acho muito interessante. Você já me ouviu falar de Viktor Frankl, né? O povo já tá por aqui já, ó. Toda vez que sua mulher aparece, ela fala de Frankl. E ele fala uma coisa que muito, muito interessante. Ele fala assim, olha, se dois pacientes estão sendo atendidos do mesmo jeito, um está desassistido. Por quê? Porque as pessoas são únicas.
Sim. né? É preciso mesmo um olhar muito cuidadoso, muito detalhista e muito carinhoso até com cada um, porque cada um é único e irrepetível, né? Como ele diz. Quantos casais eu atendo, né? Vão lá, moram na mesma casa, têm a mesma rotina, dormem no mesmo horário, acordam no mesmo horário, querem a mesma coisa, comem a mesma comida, mas não dá para ser igual. Não tem como ser igual. O tratamento é diferente, É, né? É legal, super exato. legal fazer junto, um ajuda o outro, mas sempre tem alguma coisa. Às vezes os casais pedem, não tem como você colocar a mesma coisa pra gente? Tem como, lógico, o básico dá pra gente colocar, mas algumas coisas, algumas intervenções ali vão ser diferentes. Para um e para outro vai ser outra coisa. Não tem como a gente colocar a mesma coisa para os dois. Exato. Ó, o nosso tempo está quase acabando. A Maria Eunice deixou mensagem aqui também. Ela perguntou: engordar na quarentena é gula ou emocional? Eu acho que a gula é emocional, viu, Maria É Eunice? Eu isso acho que as mesmo. duas coisas aí são mais ou menos a mesma coisa. Tá travando um pouquinho. Peraí. Então, eu acho que a gente está num momento de muita ansiedade para todo mundo, tá? Então, por isso que eu digo que acredito que seja emocional aí, né? Mas vamos avaliar com calma. A Isa está lembrando também que a atividade física ajuda a melhorar o intestino, isso ótimo. Falta de mobilidade também gera falta de movimento nos órgãos internos. Olha que dica para a irmã Cláudia que estava falando sobre isso lá em cima. A Isa é fisioterapeuta, sabe do que está falando. Então, vamos lá, gente, vamos se movimentar. Quem mais? Vocês têm alguma dúvida? Quem deixou mais alguma coisa aqui? Onde encontra esse chocolate 70%? Silvio está perguntando. Olha, hoje em dia a gente encontra até em supermercado. A gente já encontra, e normalmente os que são 70% já vem escrito na embalagem, já vem os 70% na frente. Mas nessas casas de temperos a gente encontra bastante. Essas casas de festa que tem na cidade a gente encontra também. Mas nas lojas de chocolate mesmo tem, hoje em dia até de Eu quase falei o 90%. nome de uma aqui agora, mas não vou falar porque a gente não está fazendo propaganda. Estamos ganhando, Mas estamos enfim, entregando. não é difícil hoje não, Silvio, né? Encontrar, tá Dá bom? para encontrar sim. O que Ah, comer hoje para ajudar no sono? A Marianice está perguntando. O que comer para ajudar no sono? no O sono, sono, na esses verdade, é alimentos uma coisa aqui, assim, que a gente precisa ter toda uma higiene do sono, né? A gente precisa ver sim. o que é primeiro que tá atrapalhando, eliminar um monte de coisas que às vezes no dia a dia atrapalham e a gente não percebe. Mas com relação à alimentação, ver no que a gente pode ajudar. Esses alimentos aqui que eu coloquei, a banana, ela é riquíssima em triptofano. O triptofano mesmo, esse aminoácido, todos os alimentos que têm esse aminoácido, eles estimulam também a melhora do sono. Para quem tem essa insônia, ajudam nessa tranquilidade aí para dormir, regulam o sono mesmo e ajudam até quando acordar mais disposto. Então, o próprio feijão, a lentilha, o grão de bico, a banana, alface, a gente acha que Uhum. não, mas o alface ajuda bastante também. E tem uns chazinhos que a gente pode colocar. Eu já Mas ouvi aí, falar de chá de alface, inclusive. chá de talo de alface ajuda bastante. Não só o chá de maracujá, mas o chá do talinho de alface, aquela partezinha branca ali no pezinho da folha, faz um chazinho com isso, ele é extremamente calmante e Olha que ajuda legal, a que legal. E É, o que eu ia dizer? A água de coco ajuda bastante também, porque tem bastante potássio, tem esse efeito mais calmante, inclusive ajuda a regular a pressão, a deixar mais calminho e tudo mais. Mas isso também, cada caso é um caso, tem que ser avaliado, sim, porque depende do que a pessoa consome. Algumas pessoas precisam tirar todo o tipo de alimento que tenha cafeína, guaraná, qualquer tipo sim. de estimulante, até no máximo 5 da tarde, e inserir só alimentos que estimulam o sono a partir desse horário. Então vai de cada um. Mas esses alimentos em geral, eles contribuem Sim. bastante. Tá, tá meio estranho o vídeo agora aqui.
A Isa está perguntando, a abstinência de açúcar ajuda nos casos de depressão? O quê? A abstinência de açúcar ajuda nos casos de depressão? Ajuda, porque é aquilo que eu falei, o açúcar, ele estimula essa oscilação do humor, porque altera os níveis de hormônio Hum, dentro do nosso corpo, né? sim. Ele bloqueia, ele não estimula só a insulina, mas ele altera outros hormônios ali que estão envolvidos nessa sensação de satisfação, de bem-estar. Então, o açúcar, o excesso de açúcar faz com que oscile. Se a gente tirar o açúcar, a gente se sente muito mais disposto, melhora o humor. Nos primeiros dias, não. Já aviso que a gente zerando açúcar nos primeiros dias, a gente sente uma irritação maior, Sim. sente dor de cabeça, sente insônia, mas depois dos primeiros dias você já começa a sentir os efeitos benéficos aí. Que legal. Gente, o nosso tempo está acabando. Antes que nos derrubem, né, uma coisa que eu acho que é muito bacana também só lembrar, é rapidamente ver o quanto que é necessário para a vida. A gente fala tanto sobre isso em tantas áreas, né? O quanto que é necessário para a vida a gente ter planejamento. E por que não planejamento para se alimentar bem, né? Para ter uma nutrição melhor, para ter uma rotina mais saudável. Então eu sempre falo, a gente não pode esperar e ser movido pela compulsão, pela ansiedade ou pelo desejo de colocar tudo para dentro, deixar que a fome emocional, né, sobressai e controle a nossa vida. Eu acho que quando a gente se planeja com antecedência, né, planejamento começa lá na compra do mercado, eu acredito. Sim, nunca vá com Né? fome pro Nunca vá mercado. com fome. E aquilo que você sabe que você não deve comer, não compre, criatura. Não compre, porque você Exato. vai comer. E não vai resolver o seu problema emocional. Pior ainda, né? Só Sim. vai aumentar, porque vai aumentar a culpa, enfim, toda aquela situação que a gente já falou aqui. Então, começa lá, né, numa compra inteligente. É, e também o planejamento das horas, né, certas, das porções corretas. Pensa no que você vai consumir, pensa no que você vai comer na próxima refeição. Deixa pronto, né, Vê? Isso eu acho que ajuda muito, A né, para que a gente organização é a consiga base não de ser tudo. movido. Sim, Organização é a base de exato. tudo. Organização, planejamento, disciplina. Vê, eu queria te agradecer, primeiramente, por ter aceitado, tá? A gente ficar mais tempo aqui, mas não vai dar, não vai dar. Ó, tem gente chegando agora. Oi, Gi, tudo bem? Lucas, Carol, sejam bem-vindos. Assistam a live toda depois. Amanda, oi, Amanda, tudo Se bem? tem alguma Lá do dúvida, Espírito pode enviar pra Santo. gente. A Maria Eunice, obrigada, Maria Eunice. E aí, gente, só lembrando que sábado que vem a gente vai fazer um sorteio, porque nós fizemos uma parceria. Eu, a Verônica e o Mister Fit. Nós estamos fazendo um sorteio lá no Instagram. Procurem lá a postagem. Comentem, participem, porque vocês vão ter como prêmio uma avaliação minha, uma cesta de produtos muito bacanas da Verônica e um prato, uma refeição completa do Mister Fit a escolher, tá bom? E falando em Mr. Participem! Fit, eles vão fazer uma live. Ele e a Isabela, fisioterapeuta, vão fazer uma live sobre as escolhas corretas e incorretas que a gente faz. Dia 16, às 8 horas da noite também. Então é Ah, que legal bacana! assistir, participar, para ver quanto as nossas escolhas erradas prejudicam, né? A nossa vida e os Sim, resultados que a gente busca, né? sim, Dia gente, 16 desse mês mesmo, às 8 horas. Muito eu tô com medo de obrigada, estar gente, pelo falando e eles convite. derrubarem a nossa live, que eu acho que tá acabando, tá acabando. Um Obrigada, gente, beijo, pelo obrigada, convite. Fê. Obrigada Tchau, por tchau. todo mundo que ficou aí com a gente, tá bom? Compartilhem essa live, esse conteúdo com o pessoal, tá? E a gente vai ter outras oportunidades, vê, de estar junto, semeando aí informações do bem, tá bom? Tá bom. Beijão, Gi. Um Obrigada. beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Amanda, vamos mandar para você, Amanda. Vamos mandar. Um beijo, gente. Até a próxima semana. 20 horas tem live da semana, sexta-feira que vem. Um abraço, Deus abençoe.